Olá, nós estamos começando um encontro, um bate-papo, uma entrevista com um dos grandes especialistas na diplomacia brasileira, embaixador em importantes países do mundo e que já esteve conosco aqui algumas vezes no nosso canal, o embaixador Roberto Abdennour. Embaixador, muito obrigado, senhor, ter aceito o meu convite. E a primeira Muito questão obrigado. que eu coloco para o senhor é que o que o senhor espera agora vamos chamar assim, do novo Itamaraty, o novo Itamaraty, entre aspas, né, a partir de 1º de janeiro, com a nova diplomacia brasileira. Não sei se o Brasil volta a ser o Brasil, como foi há tantos anos o Itamaraty, tão importante para o Brasil. Como é que o senhor recebe a nomeação do novo comandante do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, e o que o senhor espera da política externa brasileira em linhas gerais, para nós começarmos a nossa conversa? Muito obrigado, senhor, ter aceito o meu convite. Muito obrigado, Marco Antônio. Para além da questão da atuação do Itamaraty, eu queria falar sobre a política externa em geral. Eu queria fazer 2 elogios e uma crítica ao que o presidente Lula está fazendo. O primeiro elogio foi diria, espetacular entrada em cena dele na COP27 no Egito. Muita gente achava que a recuperação da imagem e também do protagonismo, da capacidade de atuar do Brasil, requereria meses ou anos de duração. Eu era mais otimista e o meu otimismo se confirmou porque o Lula, numa única jogada, deu uma virada por cima, uma guinada de 180 graus e reintroduziu o Brasil na comunidade internacional numa situação muito positiva de compromisso com a luta contra a mudança climática, contra a devastação da Amazônia, proteção dos indígenas, da democracia, do combate à pobreza. Ele se situou muitíssimo bem, foi um momento extraordinário. Eu diria que foi o ponto alto da reunião no Egito. Agora, a segunda coisa que eu quero elogiar é a programação de viagens dele. Começou com a Argentina, dentro de alguns dias será os Estados Unidos e depois a China. São 3 dos principais parceiros do Brasil. É uma agenda muito equilibrada politicamente, economicamente. A Argentina é um parceiro estratégico, vizinho próximo, um país com quem nós temos relações, por assim dizer, carnais. Os Estados Unidos são um parceiro histórico, também muito importante, embora por vezes haja contradição de interesses entre nós e eles. E a China é o nosso principal parceiro comercial e uma grande investidora hoje. E com ela nós temos uma parceria estratégica que, de resto, eu, quando embaixador em Pequim, em 1993, ajudei a lançar. Agora, a minha crítica tem que ver com a Ucrânia. O ataque da Rússia à Ucrânia violou princípios sagrados da Carta das Nações Unidas e também da política externa brasileira. O respeito à integridade e soberania dos Estados, o não uso da força, a não intervenção, a igualdade jurídica dos Estados, a solução pacífica de controvérsias. É uma coisa muito grave, porque desde a Segunda Guerra é a primeira vez que ocorre uma guerra no coração mesmo da Europa. Durante a longa Guerra Fria, nós vivemos momentos de grande tensão entre o Ocidente e a União Soviética, mas nunca se chegou ao fato da deflagração de uma guerra como agora no próprio coração da Europa. Então, o Brasil, fiel aos seus princípios históricos de política externa, devia ter uma postura mais crítica à Rússia e mais solidária à Ucrânia. Eu lamento a decisão do presidente de recusar o fornecimento de munições para os tanques alemães que estão sendo entregues à Ucrânia. Acho que o Brasil, a posição de neutralidade do Brasil, do presidente Lula, equivale à neutralidade do Bolsonaro. Isto é uma neutralidade que, na prática, é pró-Rússia. Eu vi na imprensa alemã essa recusa do presidente, pegou muito mal, de certo modo, desgasta a imagem dele. O presidente falou ontem, dizendo que quer ver se cria um grupo de líderes internacionais para, por assim dizer, pressionar por uma negociação. É uma
iniciativa nobre, louvável, mas eu acho de muito improvável sucesso, porque as duas partes não têm, por enquanto, como ceder. A Rússia de Putin não vai abrir mão dos quase 15% de território ucraniano que ocupou, e a Ucrânia não pode aceitar a amputação de seu território. Essa guerra só vai terminar quando houver uma solução, digamos, militar para o conflito, seja uma vitória total da Rússia, seja uma recuperação pela Ucrânia, pelo menos de parte de seu território, deixando a questão da Crimeia por uma decisão ulterior. Então, eu considero equivocada essa reunião e eu vejo com preocupação o fato de que a próxima reunião de cúpula dos BRICS está marcada para a África do Sul em agosto. Agosto provavelmente ainda será um momento de continuação da guerra. Eu espero que o BRICS não se transforme num grupo de apoio à Rússia. Nossos 3 parceiros do BRICS, a China, a Índia e a África do Sul, estão apoiando indiretamente a Rússia no plano econômico e político. Vejam bem, a China assinou com a Rússia, alguns meses atrás, uma coisa inédita nos anais da diplomacia internacional, uma parceria sem limites, entre aspas. Isso nunca foi feito antes. Há situações em que os países são cúmplices de uma guerra, parceiros econômicos e comerciais, mas uma parceria sem limites é algo extraordinário. E a China e a Índia estão comprando petróleo e gás da Rússia, compensando as exportações suspensas para a Europa. A África do Sul, uma notícia preocupante que não teve muita repercussão por enquanto, a África do Sul anunciou agora a intenção de fazer manobras navais com a Marinha russa e a Marinha chinesa. Eu queria lembrar que o Brasil foi o mentor de uma entidade chamada ZOPACAS, Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, cujo objetivo é evitar que as tensões no Atlântico Norte e também em outras partes do mundo cheguem aos nossos mares, ao Atlântico Sul, e também preservar a região livre de armas nucleares. Então, eu espero que essa reunião do BRICS seja postergada para dar mais tempo para uma eventual solução definitiva do problema. Eu reitero, acho louvável a iniciativa do presidente, mas a considero de poucas possibilidades de êxito. Além disso, o presidente Lula cita como países que poderiam fazer parte desse grupo a própria China, a Índia, que estão ajudando a Rússia, o México, a Argentina. Ele não inclui países da Europa. E ele se referiu à Europa agora, dizendo que a relação do Brasil com a Europa agora é delicada, porque mesmo sem querer, a União Europeia entrou na guerra. Ora, ajudar a Ucrânia não é entrar na guerra, não é estar em guerra. E o presidente dizer que nossa relação com a União Europeia está delicada agora é dar um tiro no pé, porque o Brasil tem todo o interesse em avançar nas relações econômicas, políticas, tecnológicas com a União Europeia. O primeiro-ministro alemão esteve aqui dias atrás, uma visita muito importante, que quebrou, rompeu com a condição de pária em que o Brasil estava antes no plano internacional, no governo Bolsonaro, e nós temos todo o interesse em finalizar o acordo de associação econômica e comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi negociado ao longo de 20 anos. Então, eu diria que é contraproducente tomar agora uma atitude, de certo modo, crítica à União Europeia. É um tiro no pé que não convém aos interesses brasileiros. Embaixador, trazendo aqui agora a política diplomática aqui para a América do Sul, e mais especial para o Mercosul.
há uma relação, não sei se eu estou correto ou não, eu queria que, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, mas o Uruguai tem uma postura muito particular no momento, ou de alguns anos para cá, em relação ao Mercosul, não sei se autoconsiderando uma espécie de primo pobre, vamos chamar assim numa linguagem mais vulgar, do Mercosul, está buscando um acordo com a China. O que me parece, também não sei se eu estou correto, que seria quebrar um dos pilares essenciais do Mercosul, que é a tarifa comum. Eu pergunto para o senhor, como é que fica a questão do Uruguai e como é que fica para nós, para o Brasil, o Mercosul? Quer dizer, que foi, durante o último quadriênio presidencial, o presidente da República de então dava pouquíssima importância ao Mercosul, né? Agora, a partir de janeiro, como é que o senhor vê, então, é uma nova relação, é voltar ao passado, é apontar questões para o futuro, e como fica a questão Uruguai? Eu diria que um outro ponto positivo da política externa de Lula é a recuperação, a reativação de organismos de integração na América Latina e Caribe. A reunião da CELAC em Buenos Aires foi uma iniciativa muito boa em que o Lula se colocou muitíssimo bem. Quanto ao Mercosul, infelizmente, ele está em mau estado, mas nós não devemos descartá-lo, dar as costas a ele. A postura do Uruguai de negociar um acordo de livre comércio com a China efetivamente representaria um duro golpe no Mercosul, porque ele romperia com a tarifa externa comum, que é um dos pilares do Mercosul. O presidente Lula, com muita razão, com muita habilidade, na passagem por Montevideo dias atrás, procurou fazer ver ao presidente Lacalle Pou a importância de dar prioridade às relações do Mercosul com a União Europeia, a recuperação do Mercosul, e não seguir adiante na negociação entre Uruguai e China. Resta ver o que vai acontecer. Deixa eu perguntar rapidamente essa questão que o senhor tocou há minutos atrás. O acordo Mercosul-União Europeia. Como é que o senhor vê? O senhor assentou, inclusive, a declaração do presidente Lula, que na leitura do senhor sobre a questão que a Europa já está em guerra, ou na guerra contra a Rússia, o senhor colocou que isso é uma questão bastante problemática, mas como é que fica a questão do acordo Mercosul União Europeia, que é uma questão de anos e anos e anos, e esse acordo não é concluído? Olha, o acordo, a negociação foi concluída, foi feita uma assinatura, digamos, inicial dos textos acordados, e a União Europeia desejava e ainda deseja acrescentar paralelamente ao acordo algum compromisso do Brasil na área ambiental. Ora, a postura lúcida, positiva, dinâmica do presidente Lula em atacar as questões da mudança climática, da preservação da Amazônia, fazem com que isso não seja difícil para o Brasil. Ao que parece, pelo noticiário, a equipe do Lula quer rever algumas cláusulas econômicas dentro da preocupação de reindustrializar o Brasil. Ora, é preciso muito cuidado para não voltarmos às velhas políticas protecionistas que tanto prejuízo causaram ao Brasil, nos mantendo isolados das principais cadeias de produção no plano internacional. A reindustrialização tem de ser dada para frente através da transição para a energia limpa, para novas formas de tecnologia e não voltando atrás no passado para o erguimento de barreiras ao comércio exterior. O Brasil precisa se inserir mais, não apenas politicamente, mas também econômica, financeira e comercialmente na comunidade internacional. Deixa eu colocar uma questão rápida ao senhor. Alguns setores aqui no Brasil se dizem muito preocupados com a possibilidade da política externa do novo governo reproduzir o que, segundo alguns setores, foi algo ruim para o Brasil. Por exemplo, a relação do BNDES com alguns regimes ditatoriais na América Latina. Em linhas gerais, como é que o senhor vê a questão da relação do Brasil com a Venezuela,
com Cuba e com a Nicarágua? Eu sei que são situações diferentes dos três países, mas são questões que tensionam internamente aqui a política brasileira. Como é que o senhor vê as relações do governo Lula com a Cuba, Nicarágua e com a Venezuela, especialmente com a Venezuela? No caso da Venezuela, foi um grave erro diplomático o governo Bolsonaro apagar a nossa embaixada em Caracas. O Lula faz muito bem em retomar as relações diplomáticas. Por mais que haja divergências entre um país e outro, você preserva as relações diplomáticas, os canais de comunicação, de modo que é muito bom reabrirmos a embaixada em Caracas e termos algum tipo de diálogo com a Venezuela. E aí sim, nesse caso, eu acho que Lula, com seu passado de grande aproximação com o Chávez, com a Venezuela do Chávez, tem condições, talvez, de atuar num esforço de mediação, de entendimento entre o governo Maduro, que é ditatorial, e a oposição democrática. Agora, no caso de Cuba, o presidente disse que é preciso respeitar o fato de que Cuba escolheu um outro caminho. Ele quer dizer que não é o caminho da democracia ou da economia de mercado. Ora, quem decidiu seguir esse caminho é o Partido Comunista Cubano, que tem mantido o povo cubano pobre, isolado, fechado, que tem reprimido qualquer manifestação de descontentamento, nem sequer de protesto. Então, já é hora de se superar a ideia de que Cuba é um símbolo expressivo, respeitável da resistência ao imperialismo americano. É preciso reconhecer Cuba como um regime ditatorial, não romper com Cuba, mas sim ter uma atitude mais crítica e evitar novos envolvimentos econômicos com esses países, inclusive com a Nicarágua, que é um sócio menor. Por fim, embaixador, a questão do Conselho de Segurança, né? Houve durante um longo período, desde, acho que se eu não estiver errado, do governo Fernando Henrique Cardoso, mas especialmente no governo Lula, Lula 1, Lula 2, né, a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU e da participação do Brasil como membro permanente, né? Como é que o senhor vê essa questão que deve ser retomada, tudo indica, pelo governo, entre aspas, chamado de Lula 3? Olha, a postulação por uma ampliação dos membros permanentes do Conselho com a entrada do Brasil nessa condição é uma postulação histórica da diplomacia brasileira, atravessa gerações, mas, infelizmente, eu creio que vai continuar a atravessar sucessivas gerações no futuro, porque não é realista supor que, nas condições atuais, haja concordância, pelo menos de alguns dos membros do Conselho, com uma ampliação e uma reforma. Veja, a Rússia se valeu do seu direito de veto justamente para impedir a aprovação de uma resolução que a condenava pelo ataque à Ucrânia. A Rússia não vai abrir mão de jeito nenhum de seu direito de veto. Quanto à China, ela jamais aceitará a entrada de países adversários como a Índia e o Japão, além da sua competição estratégica, do seu antagonismo crescente com os Estados Unidos. Então, infelizmente, eu não vejo maior possibilidade de sucesso nisso a curto prazo. Mas isso não quer dizer que nós devamos abandonar a causa. Eu acho que é preciso insistir e ver que desenvolvimentos podem ocorrer. Mais cedo, nos anteriores governos Lula, houve uma espécie de janela de oportunidade para o que parecia ser possível uma reforma e ampliação do Conselho, e o Brasil atuou bem naquele momento. Infelizmente, não deu certo naquele momento, e nas condições atuais, eu, lamentavelmente, continuo a achar que dificilmente dará certo.
Eu queria agradecer muito, muito mesmo ao embaixador Roberto Abdenur, mais uma entrevista ao nosso canal e os esclarecimentos sobre questões que são fundamentais do Brasil. Nós deixamos de ser um Estado pária da comunidade internacional, isso é uma grande vitória, né? Voltarmos ao mundo, até o chanceler da Alemanha fez questão de ressaltar na recente visita ao Brasil, essa é a sua satisfação do retorno do Brasil à comunidade internacional, e essas questões que vão ser resolvidas agora pelo novo governo, com relação à União Europeia, à China, a questão dos Estados Unidos, a questão do Mercosul. Então, eu queria agradecer mais uma vez a gentileza do senhor ter me atendido. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco Antônio, é um prazer.